Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais. Olá a todos, você está ouvindo o Paralelo 33 na rádio UniFN 107.9, na rádio Universidade 800 AM e também no Spotify. Eu sou o Cauê e neste programa vamos falar sobre o Brasil como potência do Sul, o papel do país em perspectiva securitária, econômica e ambiental. Oi pessoal, eu sou Amanda Lopes, mestranda aqui do PPGRI UFSM e este é um programa do Paralelo 33, que é um projeto de extensão do curso e do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da UFSM e que tem como objetivo popularizar o debate sobre temas de relações internacionais que envolvem o Sul Global. E hoje, para falar sobre o tema, convidamos o Dr. Rubens Duarte, doutor em Política e Estudos Internacionais pela University of Birmingham, no Reino Unido, mestre em Ciência Política pelo Instituto de Estudos Políticos e Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e bacharel em Relações Internacionais pela Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Então, muito bem-vindo, Dr. Rubens, é um prazer conversar com o senhor, pode fazer seus comentários iniciais. Olá, Cauê, olá, Amanda, é um prazer enorme estar aqui com vocês, também um abraço a todos que nos ouvem. Vamos discutir um pouquinho sobre relações internacionais, disseminar um pouco, democratizar esse conhecimento, que, enfim, é o nosso métier. Muito obrigado. Bom, e o objetivo da nossa conversa de hoje é justamente entender quais são os principais desafios e as contradições que são enfrentados pelo Brasil ao buscar consolidar sua posição de liderança no Sul Global, em um contexto de crescente multipolaridade e tensões internas. E de que forma as estratégias de cooperação internacional, segurança e sustentabilidade podem contribuir ou limitar o alcance dessa posição. Para iniciar, professor, a gente gostaria de compreender melhor a sua perspectiva sobre o conceito de Sul Global. Então, no seu artigo, Global South versus Geopolitical South, o senhor ele menciona que o conceito, de Sul Global, na verdade, ele reúne estados muito heterogêneos e que essa flexibilidade excessiva no conceito, ela pode enfraquecer o teu caráter explicativo, o caráter explicativo do conceito. Então, com isso em mente, como que o senhor avalia essas contradições e também os desafios que surgem do papel do Brasil como representante desse Sul Global, especialmente ao enfrentar a diversidade e também a complexidade dos países que integram essa categoria. Além disso, professor, na sua própria opinião, o uso desse conceito, ele enriquece ou limita a compreensão das dinâmicas específicas que o Brasil enfrenta nos seus contextos político, social e econômico. Tá, vamos lá. Pelo lado científico, todo conceito ele tem duas ramificações. Por um lado, ele tenta ajudar a entender alguma realidade. Então ele cria uma classe de atores, de objetos que você identifica por uma característica em comum. E com isso você cria uma classe. No caso, todo mundo é do Sul Global. Tá? O problema é que todo conceito também ele cria uma platitude interna. Ou seja, todo mundo que está naquela classe está sendo chamado do mesmo jeito, acaba sendo chamado do mesmo jeito independentemente das suas características, suas peculiaridades. Isso, obviamente, gera um outro problema. Todo conceito é assim. O problema é quando você usa um conceito para denominar um grupo que é muito heterogêneo, e aí você acaba perdendo sua capacidade explicativa, porque você cria um conceito muito amplo, ele tem que ser flexível o suficiente, abrangente o suficiente para incluir todo aquele saco de gatos pardos, e aí você perde, na verdade, ao invés de ajudar a explicar, você perde a capacidade explicativa, porque você tenta abrir o saco e não consegue ver, só tem é tudo gato, mas cada gato tem uma raça, tem uma cor, tudo mais. Então, a questão do Sul Global me incomoda bastante, porque, primeiro, é muito heterogêneo e depois ninguém sabe direito o que é. Então, vocês dois são estudantes de Relações Internacionais. Eu pedi para vocês explicarem o que é o Sul Global. Por que global? A gente tem um substantivo, Sul, classificado por um adjetivo global. O que significa esse global? Que faz parte do globo? Eu espero que sim. Porque até onde eu saiba não tem nenhum país que esteja em Marte, esteja na Lua. Então, todo mundo é do globo. Beleza. Mas o que significa? O que se adiciona à expressão uma capacidade explicativa? Não tem nada. Então a gente percebe que o Sul Global, na verdade, é uma continuação
de outros conceitos que já existiam, como o terceiro mundo, né, o tiers monde, os países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, que por vários motivos, sejam econômicos, sejam sociais, caíram em desuso, porque, enfim, ficou feio falar que você é do terceiro mundo, que você é subdesenvolvido, e agora eles falam que é o sul global, né? Mas, na verdade, não significa nada. O global não significa nada. Algumas pessoas dizem que o sul global, na verdade, é global porque são países que estão aderindo à globalização. Gente, todo país está aderindo à globalização, né? Alguns mais, outros menos, de uma forma diferente, mas é impossível você ser alheio a esse fenômeno chamado globalização que está aí no mundo, afetando todo mundo. Então, na verdade, o que a gente percebe, sul global, ele é uma perspectiva criada pelos países do norte, né, para olhar para os países menos ricos. Então as potências criaram um termo sul global para distinguir tudo que não são eles. É o resto. É o pessoal que você não define, é o pessoal que, enfim, interessa menos, é o pessoal que está em outra dimensão social, outra dimensão econômica e política. Então, assim como os outros termos anteriores, o sul global ele também ele é criado exogenamente, ou seja, a perspectiva que outra pessoa está de fora tem de você, o que já te limita a sua capacidade até de se autodefinir, de criar sua identidade. E é uma perspectiva que perpetua relações de humilhação, um estereótipo, tem até um tom pejorativo, né, ser do sul global. Isso fica muito claro quando você pergunta qual é o país do sul que não é global. Qual é o sul não global? Né? O que seria isso? Seria o Irã? Seria a Coreia do Norte? Porque eles são pária? Mas agora, quem é que define quem é pária? São as potências do norte. Então nem o sul consegue definir quem faz parte do sul global. E aí fica muito complicado. Então, para nós que somos pesquisadores do Brasil, seria muito interessante a gente vir com conceitos que sejam criados por nós sobre nós mesmos. E aí, pelo menos cientificamente, a gente retoma as rédeas do que a gente está falando sobre a gente, dos conceitos que existem no mundo, ao invés de ficar utilizando conceitos que são produzidos por outros países sobre nós, né, que tem um conteúdo, enfim, estereotipado, né, sobre as nossas relações. E por isso que a gente veio no LabMundo, né, o Laboratório de Análise Política Mundial, que é um grupo de pesquisa que eu coordeno, a gente surgiu com a ideia do sul geopolítico. Não é um conceito perfeito, ainda está em debate, ainda tem muita coisa para melhorar, mas a ideia é exatamente essa, você trazer de volta, né, retomar as rédeas sobre classificar quem é o sul e quem não é, e aí o sul geopolítico ele foca muito no comportamento, ou seja, não basta ser no sul, não basta ter critérios históricos e materiais que classificam como não rico, como não poderoso, também tem que ter um comportamento crítico em relação à política mundial. E aí sim, eu acho que o conceito começa a ter maior capacidade explicativa e ser mais útil para a gente em relações internacionais. Bem interessante isso mesmo. Eu noto muito também que há essa confusão, tipo, de as pessoas já acharem, tá, o sul global, justamente como tu falou, tipo, é meio quase que tudo uma farinha do mesmo saco. Então, então a China, ela é sul global, e aí muito se pergunta, tipo, as pessoas se confundem também, pessoas do próprio curso de RI, tipo, há um pensamento unicamente geográfico do que é o sul global. Então, tipo, literalmente todos os países abaixo da linha do Equador são países sul global. Então, você pode já ouvir isso, tipo, a China é sul global. Eu já ouvi gente falando, não, porque ela tá acima da linha do Equador, logo não é norte global. E essa confusão a gente pode ver até a Dilma, quando ela fez o discurso dela de posse no Banco dos BRICS, né, ela usou o termo sul global e parte da mídia brasileira, geralmente ligada a um espectro político mais de extrema direita, criticou. Ela está falando do sul global, só que na verdade está no norte. É uma ignorância conceitual, claro, mas também revela a falta de poder explicativo que esse termo tem. Né? Então, eu acho que, além de uma questão científica, essa falta, né, de poder explicativo do sul global se reflete também na empiria, e a sociedade começou a perceber isso.
Isso é muito, muito verdade isso. E também eu sinto que existe uma tentativa, não sei, o senhor pode me corrigir também, mas justamente tentar ressignificar o termo sul global, assim. Não sei se, como a própria Dilma já usou, outros líderes também já tentam utilizar isso, mas eu não sei se há uma vontade mesmo de se ressignificar ou se existe ainda mesmo esse... Não vou dizer tabu, mas assim, essa ideia do norte global que deu esse nome pra gente, pra tentar de alguma forma ressignificar. Com a fala do professor, ele ficou me lembrando que, assim, que parece que essa lógica dicotômica, por exemplo, da colonização ainda perpetua, porque, tipo, antes era colônia e colonizados, países desenvolvidos em desenvolvimento, primeiro mundo, terceiro mundo, e agora essa lógica de norte e sul global ainda se mantém, sabe? Então é que nem o professor falou, que não é também a gente se definindo como tal, mas sim a gente aderindo definições que foram implantadas em nós, sabe? Então, é uma reflexão muito boa, porque eu mesma sempre aderi ao conceito de sul global e nunca tinha parado para problematizar também, sabe? Então, muito interessante essa discussão. Não, você tocou no ponto perfeito, Amanda. Primeiro, respondeu o Cauê, ele perguntou se existe algum processo, né, para você contestar. Existe. Chamar de norte global já é um desses processos, porque antigamente era sul global e norte, não se usava global. Né? Por quê? Não tem uma explicação. Simplesmente porque o norte é o norte, são eles que criaram, não precisa de definição. O global é para deixar bonitinho, né? Tocar um perfume, né, no sul para ver se fica mais plausível de falar. Né? Mas eu concordo contigo plenamente. Essas definições, elas refletem uma dicotomia, sim, e a questão da colonização faz parte disso, entre a simetria mundial de quem tem poder e quem não tem poder. Então, quem tem poder define os termos, fala o global, tudo mais. E, claro, isso reflete, sempre que há uma relação assimétrica, para tudo na vida. Se você tem uma relação assimétrica, você tem relações de dominação, de exploração, de marginalização. Então, você falar um norte que tem o poder econômico, político, social, institucional, falando sobre o sul, você tem ali também uma relação de definição, né, de nomeação, uma relação normativa que é assimétrica e, portanto, a gente está do lado perdedor. Fazer um esforço para retomar isso é muito importante. Pelo menos não retomar, mas ter o conhecimento e fazer uma resistência. Eu acho que é muito importante. Então, professor, continuando. O Brasil, ele já é considerado como uma potência regional e ele compete na sua política externa para ganhar mais relevância no sistema internacional. Apesar disso, ainda são várias as questões internas que o país ele enfrenta, né? Atualmente, pode-se dizer que existe uma grande dificuldade do Brasil em criar um pacto a longo prazo em torno de um projeto de crescimento conjunto. Na realidade, o que existe nesse momento de polarização política são projetos de governos que, ao menos no discurso, eles se colocam em oposição. Mesmo com uma postura ativa internacionalmente, as questões internas, como a desigualdade social, a miséria, a reprimarização, elas ainda são muito latentes e presentes. Então, quais seriam os principais desafios que o Brasil enfrenta para se consolidar como uma potência internacional, considerando os problemas internos e também a falta de consenso em torno de um projeto de desenvolvimento de longo prazo? Essas questões internas, elas não inviabilizariam, na prática, todos os esforços da diplomacia brasileira em promover uma maior relevância do país no âmbito internacional? Pontos muito importantes, tá? Pelo lado das capacidades brasileiras, eu concordo contigo. A gente tem umas questões sociais, econômicas ainda muito latentes, elas dificultam, né? Elas tiram legitimidade do Brasil para pleitear posições mais protagonistas no sistema internacional. Por isso que a gente fala muito que o Brasil não tem excedente de poder. Não tem excedente de poder mesmo. Primeiro porque a sua economia tem desigualdade, sua sociedade tem problemas e, obviamente, nós não temos um poder bélico tão grande assim a ponto da gente conseguir pleitear uma posição protagonista internacional. Mas o que mais acho que está no caminho foi outra coisa que você falou, essa falta de consenso interno, que eu acho que piorou. Né? Então, se a gente pega os últimos 100 anos da política externa brasileira, tá? Então 1920, a gente estava discutindo se o Brasil deveria ser uma potência industrial, se o Brasil ia se industrializar,
ou se a gente se aceitava como uma potência agrícola, e não, então potência Brasil, projeto Brasil agrícola, e a gente seguiria por aí. O Brasil, naquele momento, 1920, decidiu se industrializar, e, enfim, aí a gente conhece a história econômica brasileira, e desde então a política externa brasileira ela foi um vetor, uma ferramenta do processo de desenvolvimento brasileiro. Então, o que a política externa fazia era viabilizar esse projeto de desenvolvimento brasileiro interno. E foi bem sucedido em alguns momentos, menos em outros, mas sempre foi assim. O que mudava, a falta de consenso que a gente tinha, era como que seria utilizado para qual tipo de desenvolvimento que a gente queria. Se a gente tinha um projeto de desenvolvimento que fosse neodesenvolvimentista, ou seja, que queria romper e fazer o catch-up via neodesenvolvimentismo, a gente tinha uma política externa que diversificava parceiros, que olhava mais para o sul, que conseguia contestar um pouco as normas internacionais que eram vistas como um jeito de limitar a ação brasileira, e a política externa nesse caminho. Quando assumiam outros governos que eram mais liberais, aí era diferente. A política externa viabilizava parcerias estratégicas, formar parcerias estratégicas com os países mais ricos, mais industrializados, tentando conseguir alguma vantagem de uma parceria mais próxima com esses países. Mas havia um consenso do que a política externa deveria ser utilizada para o desenvolvimento, e havia o consenso que o Brasil nasceu para ser um país grande. Não importa como, o Brasil tinha que ser um país grande. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Então, hoje em dia, a gente tem uma política externa que é, sim, voltada ao desenvolvimento, que busca o desenvolvimentismo, mas a gente também tem uma política externa, que foi do governo Bolsonaro, que desistiu do desenvolvimento. A pauta principal era de costumes na política externa. Não era... Então, aquele consenso que a gente tinha nas elites econômicas e na sociedade, que o Brasil deveria ser grande, o que a gente estava discutindo é como chegar na grandeza, agora acabou. O que o Brasil quer ser? A sociedade brasileira não sabe mais responder isso. Uma parte da sociedade brasileira ainda quer ser grande via neodesenvolvimentismo, outra parte quer ser grande, mas via outros modelos mais próximos da ortodoxia liberal, e tem uma política externa que está muito presente, que a sociedade brasileira está pedindo, está pressionando por isso, que quer que o Brasil seja, não sei, uma potência cruzadista, messiânica, católica, cristã, não se sabe. Então, a gente está totalmente sem rumo, porque a gente também não sabe qual tipo de Brasil que a gente quer no mundo. Então, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E por isso a gente está relativamente perdido na nossa política externa. Não sei. Triste, né? É triste. Desculpa. O clima aqui na sala, vocês estão ouvindo, não vão saber, mas o clima aqui na sala ficou um pouquinho pesado. O professor tá falando, então, meu Deus, é verdade. Mas é que falta muito também projetos de longo prazo, e o que eu penso é que, tipo, basicamente, o que a gente tem são projetos de governo e não de Estado, né? Por isso que não tem uma continuação, assim, de fato, porque, vem o presidente, geralmente fica 4 anos, aí se consegue se reeleger, fica mais tempo. Só que depois não se mantém justamente porque os projetos são do governo em específico. É o que eu vejo, pelo menos, sabe? Então não tem esse grande anseio por construir algo que vá se manter por mais tempo, porque a ambição política é para aquele pequeno momento em que eles estão no poder. E eu também sinto que, principalmente agora, com essa questão dessa polaridade política, então eu sinto que cada vez mais as pessoas que tentam se candidatar a cargos públicos, elas tendem a puxar mais pro seu eleitorado do que, vamos dizer assim, pro povo brasileiro, assim, no sentido de que, principalmente eu vejo isso, principalmente pro lado da direita, de alimentar algo que é uma visão de governo deles que pode se tornar uma política de Estado. Então, eu sinto que talvez foi o que o governo Bolsonaro tentou fazer isso agora, e meio que o Lula está tentando reverter isso com uma tentativa de uma nova tentativa de criar uma política de Estado. Sim, e só para tocar também no ponto que o professor falou, o que eles alimentam agora é justamente o âmbito dos costumes. Então, esses políticos mais votados no Brasil são justamente esses que defendem os costumes, por exemplo, da bancada evangélica, né? Então, são eles que conseguem esse maior poder, e eles não estão preocupados em seguir esse caminho de desenvolvimento que o professor tá comentando. Eles são preocupados em defender
como que é, a bagagem moral deles, basicamente. Bom, eu lembro também, complementando um pouco o que a Amanda falou, tipo, um exemplo que veio na minha cabeça foi a questão que ocorreu com a China durante o próprio governo Bolsonaro, das viagens que houve com a China, que houve um pleito para tentar reverter essas questões, a própria rusga que o filho dele, o Eduardo, teve com o representante da China, justamente entra nessa questão de uma política governamental deles que está interferindo numa política econômica, assim, vamos dizer assim, que já é conhecido. O Brasil é um dos maiores parceiros comerciais com a China, né? Então, tendo essa rusga, assim, então, ver como essa confusão, assim, de tentar pleitear uma política de governo com uma base que muitas vezes pode interferir em questões que a gente nem pensa que há uma interferência, mas uma interferência direta como a economia, como a gente viu. Eu concordo, mas você sabe como é que você transforma uma política de curto prazo em longo prazo? Então a gente está falando de política de Estado e de governo. Basicamente o que a gente está falando é o seguinte: a gente deseja ter políticas que pensem no longo prazo, né, que sejam menos suscetíveis a trocas governamentais. Basicamente isso que a gente está falando. Sabe como é que a gente consegue? Por exemplo, a França, ela tem uma política econômica que varia pouquíssimo, independentemente do governo. Por quê? Por que eles conseguiram isso? Porque eles estão debatendo esse tema há muitos anos. Então a sociedade lá já tem uma consciência, já tem um mínimo de consenso sobre qual é o rumo que ele quer ter. Então não vai mudar muita coisa, vai mudar algumas privatizações aqui, diminuição de algum projeto de direitos trabalhistas ali, mas a economia em si vai manter mais ou menos o mesmo rumo. Por que a gente não tem isso aqui? Porque a gente não tem políticas públicas que tenham um debate suficiente para que a gente torne isso um consenso, uma prática entre a sociedade. E por que isso? Porque a gente tem uma tradição autoritária ainda que não foi resolvida, né? E a gente não vê força para responder, e aí a gente tem que reconhecer também que mesmo os governos progressistas não têm interesse de mudar. Então, por exemplo, o Itamaraty, a gente tem um plano que foi apresentado no primeiro governo Lula de criar um Conselho Nacional de Relações Internacionais, onde teria representantes da academia, da sociedade civil organizada e também da sociedade civil em geral. O Itamaraty brecou. Governo Lula, Celso Amorim brecou, né? Progressista, não sei o que, não quis fazer. Por quê? Para não perder o prestígio do Itamaraty e a capacidade de desenvolver a política externa sozinho. Isso é problemático pra caramba, né? Então, quando a sociedade não tiver participando, não vai ter debate, né? E aí a gente não consegue ter esse consenso. Vai ficar sempre à mercê do governo que vai estar lá, que vai utilizar a política externa, porque a política externa é uma política barata. Você simplesmente manda um representante lá para fazer um discurso, né? Então, em comparação com as outras políticas públicas, é uma política externa barata, para fazer uma política declaratória. Então você usa a política externa para atender eleitorados domésticos, porque tem pouco efeito na condução do país em si. E aí você vira um show, né, um teatro, que você fica fazendo discursos para o vento e replicando em cortes de YouTube e cortes de Instagram para aparecer e cativar seu eleitorado. É muito problemático, né? E nesse sentido, a gente tem outro problema. Qual é o principal problema do Brasil? O brasileiro médio, ele não está preocupado em qual vai ser o tema que o Lula vai elencar na Assembleia Geral, na abertura da Assembleia Geral. Ele está preocupado o quê? O que eu vou dar para comer para minha família amanhã? Se meus pais ficarem doentes, onde que eles vão ser atendidos no SUS? Vai ter hospital, vai ter médico, vai ter medicamento? Onde é que meu filho vai estudar amanhã? Que a escola está inundada, alguma coisa do tipo. Como é que a gente faz? A preocupação do brasileiro é essa. Então você exigir do brasileiro ter um debate sofisticado o suficiente para criar um consenso sobre política externa, sobre qual é o lugar do Brasil no mundo, nessas condições institucionais, pelo lado institucional do Itamaraty, que é campeão da falta de transparência. Então, se a gente pega a Lei de Acesso à Informação e vê qual é o ranking de negativas, o Itamaraty é o primeiro, com o dobro de negativas das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Né? Forças Armadas que trabalham com segredo de Estado, porque precisa, né? Porque defesa só funciona se algumas coisas forem secretas. Né? Se for tudo transparente, o inimigo sabe onde atacar, explode suas defesas e ferrou sua política de defesa. Essa política, que trabalha com defesa do Estado, ela nega 2 vezes menos acesso à informação que o Itamaraty.
Cara, então como é que você vai conseguir uma política estável, consensual, de longo prazo no Brasil? Por enquanto, infelizmente, eu vejo difícil. E eu tô sentindo que eu tô trazendo muitas mais notícias aqui. Eu sinto muito por isso. Quase que é um realismo brutal, vamos falar assim, né? Infelizmente a gente está passando por isso. Mas, continuando, eu queria focar um pouco mais sobre essa questão dos países do Sul, no que se ressalta o Brasil e a China, que tem dado muito esse enfoque à temática da cooperação entre países, como essa forma de atingir o estado de desenvolvimento em conjunto. No teu texto de 2014, que é o Brazil Cooperation is not a free lunch, você argumenta que a cooperação brasileira tem objetivos bastante específicos no que tange ao aumento da relevância do país no sistema internacional. Esse discurso, apesar de falar de contribuições mútuas, ele tem a sua veracidade questionada. Então eu queria ver quais são, na tua visão, as principais motivações por trás dessa cooperação do Brasil com outros países do Sul, especialmente no contexto de desenvolvimento conjunto, e em que medida esses objetivos eles refletem uma estratégia de aumento da influência no cenário internacional. Eu acho uma ótima pergunta, porque isso exemplifica de modo concreto o que a gente estava conversando. Então, políticas de cooperação, hoje a gente chama de cooperação internacional para o desenvolvimento, há pouco tempo atrás a gente chamava de ajuda internacional ao desenvolvimento. São políticas que são feitas por todos os países, todas as potências do mundo. Por quê? Porque a cooperação, essas políticas, elas são, como a gente chama, um canivete suíço. É um instrumento que serve para várias funções, né? Você vai puxando, aí sai uma faca, sai um pendrive, sai uma colher, sai uma lupa. E a política é a mesma coisa. Então, existe sim uma preocupação altruísta e solidária de desenvolver outros países, de ajudar, por meio da cooperação, ajudar o parceiro a chegar num nível de desenvolvimento melhor ou resolver um problema de política pública que ele tenha pontual. Mas não é só isso. Né? Então, você fazendo cooperação internacional, você abre portas comerciais, você abre laços diplomáticos, você cria uma certa solidariedade política no multilateralismo. Tudo isso interessa o Brasil. Então, no âmbito do Brasil, no início dos anos 20, do século XXI, que ele estava com uma economia mais pujante, estava querendo se lançar, internacionalizar seu capital, com as empreiteiras indo para o mundo inteiro, a cooperação brasileira também teve um momento de muita força internacional. E isso é óbvio, porque é um interesse brasileiro internacionalizar suas empresas, internacionalizar seu capital, internacionalizar as suas relações diplomáticas, e a cooperação servia para isso. Ou seja, tinha uma dimensão solidária de querer ajudar o outro, querer ajudar Moçambique a ter sua fábrica de retrovirais, ajudar países que estão com problema de amamentação, e a gente tem aquela política do banco de leite materno que foi muito bem sucedido aqui, e a gente queria exportar, porque para a gente seria fácil e não custava nada e salvava vidas. É claro que tem essa dimensão, mas isso é uma fatia de um bolo grande, né, que a gente precisa reconhecer e a gente precisa olhar. Então, a política externa, a cooperação uma ferramenta de política externa para se inserir internacionalmente. Ou seja, tem interesse ali. Por isso que eu falei que não é um almoço grátis, né? It's not a free lunch. E, curiosamente, a gente, pelo menos na época que eu fazia graduação, a gente discutia que política externa não era um assunto que se debatia em eleições. Ela começou a ser debatida em 2016, se não me engano, quando teve aquele porto de Meribel, se não me engano, em Cuba. Começou a se discutir que o Brasil estava financiando um porto, o BNDES estava financiando um porto em Cuba, estava financiando como chama, metrô da Venezuela, que isso, na verdade, o Brasil estava querendo usar o BNDES para formar o Ursal, né, aquelas baboseiras que a gente viu nas eleições. Então foi muito curioso que o debate sobre relações internacionais nas eleições veio por meio de uma folclorização e uma demonização do que é cooperação. Que, na verdade, ali a gente estava Por que o BNDES estava lá? Para internacionalizar o capital privado brasileiro. Era interesse comercial, não tinha nada de interesse político. E entrou aquilo polarizando e virou uma coisa, tornou um monstro essa crítica, né, de o Brasil só coopera quando com ditaduras e partidos de esquerda. Não faz menor sentido. Né? A maior cooperação que a gente tinha era com o Haiti, que nem governo tinha. Depois disso, a nossa maior cooperação era com Moçambique, que, enfim, que tem uma questão ditatorial, autoritária, mas tem um processo também de
tentar, pelo menos, criar estruturas e instituições democráticas, 50% do orçamento da nossa cooperação internacional era feito pelos militares. 50%. E, porra, como é que a gente vai falar? A gente vai falar que os militares eles estavam querendo fazer a Ursal também? Porque eles tinham 50% do nosso orçamento, é isso mesmo? Então, o discurso não bate com a realidade, não bate com os dados. Entendeu? Então, a gente vê claramente aí que até mesmo as ferramentas de inserção internacional brasileira, no caso da cooperação internacional, entraram nessa folclorização, nessa demonização que a polarização doméstica se trouxe. E fica muito difícil se inserir na política externa internacionalmente assim. Eu vejo também essa crítica, principalmente agora também falando sobre a China, que, para quem não sabe, também pode ser considerado um país sul. Essa questão da nova rota da seda que a China está fazendo também, que está tendo essa polêmica por conta dos... que há eu já ouvi muito dessa crítica, tipo, quais são os verdadeiros interesses da China em fazer a rota da seda, se é de fato um interesse, vamos dizer assim, benevolente de ajudar países mais ao sul, países que queiram algum tipo de cooperação econômica, ou se é o que, e aí que muitas pessoas estão pleiteando, que na verdade o interesse mais é um interesse quase geopolítico dentro de um jogo maior com os Estados Unidos, principalmente, sobre ter, vamos dizer assim, países, vamos colocar entre aspas, nas mãos da China, né? Não sei o que tu acha dessa ideia. Eu posso contar um caos? Claro, fica então vou contar um caos. Vamos aproveitar que a gente está no podcast e deixar um pouquinho mais informal. Eu falei, né? Eu dou aula na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército e, geral, eu sou vinculado ao programa de pós-graduação. Tá? Então tem alunos civis, militares, todo mundo, inclusive, que está ouvindo é bem-vindo para submeter uma proposta e tentar entrar lá. Só que a gente também dá algumas palestras e outros cursos. E tem um curso que é especificamente para militares, que eles chamam coronéis do Brasil e do mundo inteiro, para apresentar um pouco, conhecer um pouco o Brasil, estudar algumas questões militares, estratégicas, pelo ponto de vista brasileiro. E é muito interessante que, volta e meia, tem paquistanês sentado do lado de indiano, coronéis assim, que estão em guerra e estão lá sentados. Então é um curso que me agrada muito da palestra. E nessa atividade que eles estavam fazendo, eu estava presente, o coronel paquistanês foi apresentar os investimentos chineses, né, na infraestrutura militar que eles estavam tendo, portuária e também aérea para ter drones e tudo mais. E ele ficou explicando, né, olha, com o que a gente está investindo via a Rota da Seda, não sei o que, não sei o que lá. E aí o militar brasileiro falou, olha, toma cuidado, né, porque a China vem com outras intenções, como se qualquer ator tivesse uma intenção só, né? Todos os atores funcionam com várias intenções, com várias motivações. Mas toma cuidado, dominação, não sei o quê, eles estão prestando, mas não é porque eles são amigos de vocês, eles estão com um intuito por trás, tem que tomar cuidado. Aí o paquistanês olhou e falou, olha, claro que eles estão querendo dominar a gente, mas dominação por dominação, os juros que são cobrados pela China são menores que os juros cobrados pelos Estados Unidos. Ponto. É isso, é claro que tem dominação, né? Então a relação brasileira com a China, claro que tem uma questão muito assimétrica e se torna cada vez mais assimétrica, como eu falei agora no iníciozinho do podcast, né? Em toda relação assimétrica tem relações de dominação. É claro que a gente está do lado mais fraco, é claro que vai ter pontos negativos, só que isso não significa que as relações que a gente tem com a China vão ser diferentes das relações assimétricas que a gente vai ter com outros países, Estados Unidos, Europa e por aí vai, né? Que a gente inclusive está do ponto fraco desde que a gente se entende por país, né? Então a gente é explorado, a gente é dominado desde que a gente conta por país. Então, por exemplo, Estados Unidos. A gente tem relações muito próximas dos Estados Unidos, a gente está na área de influência dos Estados Unidos, tá? E a gente tem, pelo menos desde a República, preferência para negociar com os Estados Unidos em relação a qualquer outro país do mundo. Por favor, Amanda e Cauê, me citem 2 momentos em que os Estados Unidos foram decisivos para melhorar o desenvolvimento do Brasil enquanto economia e enquanto sociedade. 2 momentos. Da história geral, assim... Me cita 2 momentos, cara. Vamos lá. Cara, são mais de 100 anos de história, né, de relações prioritárias e parceria estratégica com os Estados Unidos. Vocês estão estudando relações internacionais, eu quero 2 momentos. Tá. Vamos lá. Eu lembro da matéria que a gente teve de História da Política Externa Brasileira, em que a gente estava falando... assim, o que eu consigo pensar assim agora foi durante...
Se bem que, tá, eu ia falar da Operação Pan-Americana, só que era mais um desejo brasileiro do que um desejo americano. Talvez, dentro do contexto... Tá difícil, né, cara? Não, Tá difícil. que, tipo assim, quando a gente fala, tipo, tá, algo benéfico, assim, alguma coisa que os Estados Unidos tenha feito, eu acho que também pode... Hã? Só pra eles. Então, é que você pode argumentar que, tá, quando o governo americano, naquele período do governo, antes do governo militar, naquele período, assim, no final, que ele começou a investir e mandar dinheiro para partidos políticos, e depois, quando teve a tomada de poder, que houve uma tentativa... Dinheiro justamente pra ter um golpe militar, né? Vamos simplificar, cara. Olha só, eu consigo citar um momento só, né, que foi a criação da CVN, da Companhia CVN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, que foi, de fato, um marco para o desenvolvimento brasileiro. E a gente só conseguiu isso porque a gente negociou a entrada na Segunda Guerra, porque a gente ameaçou que ia ficar próximo da Alemanha, né? Se não fosse isso, a gente não teria nenhum exemplo em mais de 100 anos de parceria estratégica dos Estados Unidos de um momento decisivo que os Estados Unidos mudou a história do Brasil. A gente não tem. E a gente está insistindo numa parceria que, enfim, é muito importante pra gente. É muito importante. Não estou dizendo que a gente tem que romper, que eles são malvados. Não. Eles estão olhando os interesses deles. O que a gente não pode é romantizar uma relação que trouxe poucos frutos pra gente, que não foi tão determinante assim para o desenvolvimento do Brasil. A gente precisa deles, claro. São importantes comercialmente, politicamente. São próximos, são ocidentais. A gente é uma sociedade ocidental. Tá? Então são muito importantes. Agora, romantizar a ponto de ter que fechar os olhos para outras relações, outras oportunidades, não faz o menor sentido. Então, essa proximidade dos Estados Unidos não pode nos impedir de ver outras possibilidades também, outras oportunidades que o Brasil, com o tamanho que ele tem geograficamente, sua economia e sociedade, precisa dessas novas relações também. O problema voltando ao que o professor disse no início, o problema é justamente costumes e o fantasma do comunismo que ainda está aí assolando a sociedade brasileira e está na mente das pessoas, né? Então, eu acho que vem muito disso a repulsa de... É mais uma repulsa ideológica de não ver a China como uma possibilidade, só que também é justamente o que o professor falou, é uma relação desigual, só que o que falta pra gente, na minha visão, é justamente pessoas que estão no poder serem críticas e saberem jogar o jogo a nosso critério, sabe? Só que, ao mesmo tempo, como fazer isso e como tornar isso algo positivo pra gente. Porque, tá, eu vou falando aqui. Por exemplo, os Estados Unidos, quando ascendeu, ele, através do consenso de Washington e da imposição da globalização ideológica, ele conseguiu fazer com os países do terceiro mundo, que na época era chamado assim, aderissem ao discurso de Bretton Woods e do neoliberalismo. Então, agora, a gente está tendo essa ascensão chinesa e a estratégia da nova Rota da Seda, e muita gente coloca os dois em comparação, sabe? Os Estados Unidos com o consenso de Washington e agora a nova Rota da Seda e a China. Só que, assim, são cenários de oportunidades, só que o que o Brasil poderia fazer de diferente para dessa vez conseguir ter um jogo positivo pra gente também, sabe? Acho que essa é uma grande questão que fica na minha cabeça, porque agora eu tô estudando a ascensão chinesa e isso ainda continua ali como um ponto de interrogação. Qual que é a visão do professor sobre isso? Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, que é muito interessante, é o seguinte: quem diz que acha que a China é comunista não entendeu nada sobre economia. A China é o país mais capitalista que eu conheço na face da Terra hoje em dia. É o que mais conseguiu aprender a jogar o jogo do capitalismo e que está vencendo. Não à toa, ela cresce 10% ao ano. Tá? Que não à toa é a maior potência comercial do mundo. E vamos lá, não existe nada mais capitalista do que comércio. Então a China hoje em dia é uma potência comercial, né? Economicamente, se você calcular o PIB pela paridade de poder de compra, já é o PIB maior do que do mundo, maior do que os Estados Unidos. Então, você chamar a China de fantasma comunismo, pessoal, não.
Você pode ter medo de outras coisas, né? Que não é um exemplo de sociedade democrática, de participação social. Eu posso concordar com isso, mas dizer medo do comunismo, pessoal, você não entendeu nada do que é China. Né? Então, como que a gente pode se inserir nisso? Eu acho que a gente tem uma disputa geopolítica internacional muito grande, principalmente do ponto de vista comercial, que a gente pode se aproveitar disso. Só que a gente tem uma dificuldade. A América Latina é um dos áreas do mundo geopoliticamente mais esquecidas. Então não é prioridade para ninguém. Por quê? Para a China está geograficamente distante, né? Então a rota da China, da seda, fica mais nos arredores, chega alguns investimentos aqui, mas muito poucos. E para os Estados Unidos não interessa porque a gente já é o quintal. A gente já é considerado parte deles, aliado deles, não tem o risco de perder. Então a gente é uma área que não tem disputa geopolítica quase. É diferente da África. A África é o continente, se a gente considerar o continente, que mais cresce no mundo. Por quê? Por investimentos dos dois lados, de todos os países, que estão disputando a área de influência. Aqui a gente não tem disputa de área de influência. E com isso a gente perde também uma capacidade de investimento. Isso vai mudar nos próximos anos? Talvez sim, talvez não, mas depende também do interesse que as outras potências têm de investir aqui. A gente tem que tornar o país interessante para atrair investimentos externos. Seja de quem for. A gente tem que dar segurança, tem que dar estabilidade, tem que dar oportunidades. E com isso eu acho que a gente consegue aproveitar essa onda de disputa geopolítica sino-estadunidense. Sim, lembrando que esse podcast está sendo gravado no dia 6 de novembro, que é o dia que saiu o resultado da eleição americana, né? Então, o novo presidente americano eleito, Donald Trump, então, novamente, talvez há uma nova guerra comercial vindo por aí, né? Essa possibilidade, assim, talvez, com o protecionismo americano, e como é que vai ser esse jogo, né? Dentro desses novos ares, assim, que a política externa pode dar no mundo. Bom, mas partindo para uma próxima pergunta, no teu artigo, Crise das Instituições Multilaterais, Conflitos Armados e Ascensão de Polarizações, a perspectiva brasileira frente à conjuntura internacional e seu impacto no encontro do G20, o senhor discute que as dificuldades na construção de soluções conjuntas ocorrem devido aos problemas advindos da comunicação entre atores e sociedade. Assim, considerando o contexto atual de crescente multipolaridade no sistema internacional, ao mesmo tempo em que há um crescente enrijecimento dos fóruns mundiais, o senhor acredita que tem uma saída para isso, e essa saída ela deve passar pelo Brasil intensificando suas alianças estratégicas a nível regional com outras potências emergentes para consolidar a sua segurança e relevância global? E como o senhor avalia o papel do Brasil em blocos e coalizões regionais como o Mercosul, a Unasul e mais recentemente o BRICS, no que tange ao avanço dos seus objetivos de cooperação em defesa? E por último, até que ponto essas alianças elas podem contribuir efetivamente para o fortalecimento da posição brasileira no cenário internacional, ou se tem algum tipo de limitação estrutural que possam dificultar esse avanço? O problema de estudar relações internacionais é que o mundo muda, né? E está mudando ultimamente com uma velocidade muito grande. Então eu escrevi esse artigo no início desse ano, né, que a gente está falando em 2024, e a gente não esperava uma vitória tão eloquente do Partido Republicano nas eleições. A gente sabia assim, que o Trump era um forte candidato para voltar, mas agora ele conseguiu ganhar no colegiado, no voto popular, está com a Suprema Corte na mão, está com o Congresso na mão e está com o Senado na mão. Então, é uma vitória muito grande. Por que isso é importante? Porque ele é um ator que tem um plano, uma visão de mundo muito clara de enfraquecer o multilateralismo. Então, sabe aquele multilateralismo? As principais instituições foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial para beneficiar os Estados Unidos? Esse é mais ou menos ainda o multilateralismo que a gente tem até hoje, tá? Com algumas modificações, tal, que é normal, mas basicamente é o mesmo multilateralismo. Apesar disso, algumas potências, alguns atores dos Estados Unidos, eles olham para o multilateralismo e falam, olha, não está beneficiando, não está mais valendo a pena manter esse sistema, né? Preferíamos fazer outros modelos, outras soluções, e o Trump é um deles. Então o que a gente está vendo, a gente já tinha uma crise do multilateralismo muito claro, né? Que o multilateralismo não estava conseguindo dar as respostas necessárias, na velocidade necessária para os problemas globais. A gente pode citar aí a pandemia,
né? A gente pode citar as questões das mudanças climáticas, só que outras questões comerciais também. Por exemplo, Doha está, desde que eu me conheço por gente, está congelada, né? A rodada Doha da OMC. Então, o que a gente está vendo é uma crise do multilateralismo e a gente vai ver um aprofundamento da crise do multilateralismo. Então, o G20, né, na época que eu escrevi esse artigo, é um grupo oligopolizado, né, de critérios pouco claros para ver quem participa e quem não participa. Por exemplo, a África do Sul não são as 20 maiores economias do mundo. A África do Sul não está entre as 20 e participa. A Espanha está lá como convidada todo ano. A gente entra como convidado à União Europeia. Agora tem a União Africana também. Então, qual é o critério para entrar, para ser membro do G20, qual não é? Então a gente não sabe muito claramente o que é isso. Mas ele estava sendo utilizado para destravar algumas negociações importantes no âmbito multilateral. E isso era importante para o Brasil, porque o Brasil depende do multilateralismo, né? Todo país que tem poucos excedentes de poder depende dessas relações multilaterais para conseguir se proteger de ações mais ofensivas, mais dos países mais poderosos, ou seja, consegue se proteger do multilateralismo, fazer coalizões, alianças, e também para conseguir ter algum protagonismo. Né? Porque nas relações bilaterais, o mais fraco sempre se prejudica, e o Brasil, não sendo o país mais forte do mundo, acaba se prejudicando também pelos seus interesses. Agora, com a eleição do Trump e essa perspectiva do multilateralismo ainda mais em crise, porque o Trump ele tem esse neo-isolacionismo dos Estados Unidos, eu não sei mais como que o Brasil pode fazer. O Brasil tem que achar outras soluções, e aí talvez sim essas instituições que são de grupo, G20, o Mercosul, a volta da Unasul, o BRICS, seja uma solução. Com a observação que o BRICS ele foi criado em 2009 por 4 países que eram tidos como grandes potências a vir, né? China, Índia, Rússia e Brasil. Era um grupo esquisito, né, politicamente, mas se uniu para pressionar pela reforma de algumas organizações internacionais, porque eles se sentiam marginalizados no poder decisório. Havia uma concentração do poder decisório na mão dos outros. E aí chamaram a África do Sul também por questões de proximidade política, proximidade ideológica, e virou o BRICS, como a gente conheceu até por muito tempo. O problema é que o BRICS de hoje não é mesmo que o BRICS daquela época. A China cresceu, sei lá quantas vezes, né? Quantos por cento que a China cresceu. O Brasil chegou uma época que diminuiu. O Brasil, na época da construção do BRICS, ele era a 6ª potência mundial. Hoje, se a gente for a 12ª, a gente comemora, né? Então, existe uma simetria interna no BRICS também. E, de novo, sempre que existe uma relação assimétrica, existe relação de dominação. Então, o BRICS de hoje, ele tem um poder decisório muito concentrado na mão da China, né? E a China está mobilizando de acordo com seus interesses. E ele está perdendo esse caráter reformista, de reforma do sistema internacional. O BRICS começou a atrair alguns atores que são revisionistas, são antissistêmicos. E aí para o Brasil é meio perigoso. O BRICS e a China ainda precisam do Brasil e da África do Sul lá, porque são os atores que respeitam, que são inseridos internacionalmente, que respeitam o direito internacional, que tem um soft power nesse sentido. Se o Brasil sai, o BRICS ele começa a ter problemas de legitimidade. Só que o Brasil ficar lá também com expansão sem critérios, de acordo com o interesse de outros atores, é muito problemático. E nesse sentido, eu acho que é muito revelador que o Brasil, apesar dessa simetria, tenha conseguido vetar algumas decisões. Então o Brasil vetou Venezuela e Nicarágua por interesses domésticos. Não tem nada a ver com política internacional, por interesses domésticos. E também não tem nada a ver com democracia. Foi por outras coisas que o Brasil vetou. Mas o importante ele teve capacidade de veto, né? O que mostra o quê? Houve uma simetria, houve um descolamento de poder dentro do BRICS, só que o Brasil ainda tem certo controle no processo decisório, o que é interessante, o que significa que é um grupo que o Brasil consegue dialogar e consegue botar sua voz e conseguir seus interesses. Então, a gente vai ter que ter alguma solução. O Brasil não pode ficar parado e apegado ao multilateralismo, que continua sendo importante, vai ser importante, tem que ser priorizado para o Brasil, só que ele não pode ficar só no sistema multilateral global, digamos assim. Ele vai ter que ter algumas soluções regionais ou de grupos de geometria variável, como a gente está vendo.
Dado o recente aumento dos investimentos chineses e a expansão da presença econômica da China na América Latina, o Brasil se encontra em uma posição delicada. Ao mesmo tempo que ele busca fortalecer os laços com o Sul e promover a cooperação Sul-Sul, o Brasil também enfrenta o desafio de preservar a sua autonomia estratégica e proteger os seus interesses nacionais. Nesse sentido, aspectos específicos deveriam ser considerados para que essa parceria seja sustentável e alinhada aos objetivos de longo prazo da política externa brasileira. Como que o Brasil pode estruturar uma estratégia de cooperação que maximize os benefícios econômicos dessa relação com a China e que, ao mesmo tempo, minimiza potenciais dependências ou pressões externas? O Brasil, primeiro, ele tem que começar a pensar no longo prazo, né? Hoje em dia a gente não tem nenhum pensamento a longo prazo e a gente pode ver, por exemplo, com a questão da Avebras. A gente está sofrendo um processo de desindustrialização que é muito problemático, e no início desse podcast eu falei que o Brasil tinha decidido em 1920 que queria ser uma potência industrial. Vamos nos industrializar, não vamos ficar somente baseados na questão agrícola. A gente está em 2020, 2024, a gente voltou para a mesma discussão, né? Se a gente vai depender do agro, se a gente vai industrializar. Pô, assim, não dá. Né? Se a gente tiver uma visão de Brasil, o que o Brasil quer ser quando crescer, né? A gente não vai ter onde chegar. Então, o primeiro lugar o que o Brasil de fato quer? Ele quer ser uma potência agrícola agora? Acabou todo o sonho de ser um país industrializado, vamos ser uma potência agrícola? Então, beleza, a gente faz políticas públicas nesse sentido. É isso que a população quer? Foi isso que a população decidiu democraticamente? Então, vamos nesse sentido. Quer industrializar? Então não faz sentido ter tantos incentivos econômicos, financeiros para o agro, né? E uma desindustrialização a ponto da nossa principal produtora industrial e detentora de tecnologia que produz mísseis balísticos no Brasil, que a gente conseguia ganhar dinheiro, produzir renda, conseguia fazer emprego no Brasil e vender para o mundo inteiro, muita gente interessada, a gente está dando de bandeja para o capital internacional, inclusive a tecnologia junto, né? A troco de nada. Né? Enquanto isso, a gente gasta milhões para comprar blindados novos de Israel, ao invés de salvar nossa própria indústria de defesa. Qual é o sentido? Então, antes da gente pensar como que a gente vai ter relações positivas com a China, a gente não consegue ter isso sem pensar o que o Brasil quer ser. Qual vai ser o projeto de Brasil que a gente tem? A gente não tem projeto de nação. E aí, de novo, né? Se a gente não tem um ponto para chegar, um objetivo, um farol, qualquer lugar que a gente chega, tá bom. Né? E aí a gente vira uma potência messiânica, a gente vira uma potência que se subjuga aos interesses de outro país, e por aí vai. Então, antes da gente decidir o que a gente quer na relação com o outro, a gente tem que saber o que a gente quer em relação a nós mesmos. Eu lembrei nessa tua conversa, eu lembrei daquela tua pergunta sobre os Estados Unidos, o que os Estados Unidos fez de algo bom assim, mas eu acabei lembrando mais que ele fez de coisas mais negativas, e essa questão dessa desindustrialização, desculpa. Mas então toda essa questão envolvendo isso e também a própria questão tecnológica do país, eu lembrei daquela questão da patenteação que teve nos anos 80, que o Brasil ele perdeu por conta que os Estados Unidos ele pleiteava algum tipo de patenteação, se não me engano, farmacêutica. E aí, então, existe todo também essa questão um pouco mais histórica, mas também, de fato, se perde muito no que o Brasil ele quer mesmo ser, qual a identidade assim que ele planeja ter mesmo, e essa volta mais para uma questão mais, vamos dizer assim, ruralista, né? Até porque a gente não tem uma bancada industrial, mas tem uma bancada agrônoma no nosso congresso, então só a partir disso a gente já vê que existe um pleito muito maior mesmo por essas questões assim. E, de fato, esse podcast tá ficando meio triste mesmo, porque é meio difícil mesmo, mas são conclusões que, infelizmente, o Brasil tá chegando, e eu, como um mero internacionalista que curso o 6º semestre, se alguém me perguntar algo relacionado a isso, se vai mudar ou não, eu não sei muito bem o que responder. Então vamos terminar o podcast num lugar um pouquinho mais alegre. O que eu queria deixar de recado para vocês ainda dá. Tá, então o Brasil, apesar de tudo que passou, né, e outras coisas, outros problemas que a gente tem, na verdade, representam ondas mundiais
que está acontecendo. Então, esse movimento, essa questão desses princípios e atores autoritários, ultraconservadores, na verdade é uma onda internacional que reverbera no Brasil também, mas ainda dá. Tá? Então a gente tem uma capacidade intelectual grande dos nossos estudantes, das nossas universidades. A gente tem que somente priorizar e conversar e começar um diálogo que vai demorar muito, reconstruir algumas instituições democráticas que foram atacadas, mas ainda dá. Tá? Então, em momentos de crise, que a gente precisa de pessoas e grupos com vontade de agir para superar esses problemas e, quem sabe, dessa crise que a gente está passando, social, política, ética e tantos vetores que a gente está passando, a gente não consegue daí ser o que estava faltando para um empurrãozinho para a gente, de fato, caminhar para um país que seja mais republicano, mais democrático e que tenha um projeto de país que englobe os interesses da sua sociedade como um todo. Então, quem sabe? Vou torcer e depende de vocês aqui da UFSM, depende de vocês, estudantes de Relações Internacionais, de todas e todos que nos escutam também. Bom, gente, então essas foram as nossas perguntas. Rubens, muito obrigado pela sua participação. Foi muito interessante bater esse papo, muito interessante conhecer pessoalmente, né? Muito obrigada, professor. Mas antes da gente encerrar, a gente gostaria de apresentar 2 quadros aqui do Paralelo 33, que seria o primeiro, o Momento Griot, onde a gente indica algum filme, série, documentário que tenha relação com o tema do episódio. E o segundo quadro é os Sons Austrais, onde a gente faz as mesmas coisas, só que com uma música, né? Com a música, banda ou artista. Então, nesses episódios de entrevista, a gente gosta de pedir pro convidado, então, no caso, o senhor, quiser, né? De indicar, então, primeiro pro Momento Griot, então, ou filme, série, documentário, e depois, pros Sons Austrais, alguma música que tu relacionou com o tema e indica aqui pra equipe do Paralelo e também pros nossos ouvintes. Olha, eu não tenho nada para indicar que seja desse tema, mas eu gosto muito de 2 filmes de relações internacionais. O primeiro é o 13 Dias que Abalaram o Mundo. Eu acho muito bom para entender como a política externa de fato é decidida e tal. E para a gente olhar a hipocrisia dos países e tudo mais, O Senhor da Guerra, o Nicolas Cage. Eu acho que também é um filmaço muito interessante. Não tem muito a ver com o Brasil, mas enfim, eu acho que dá para ver muito também essa questão de ter vários atores com diferentes interesses atuando na política internacional. Com relação à música, eu vou pedir alguma música do projeto de Relações Internacionais e Rock aqui, Vida Longa ao Rock, tá? Porque, enfim, eu sou roqueiro e eu sei que vocês têm esse projeto, então fica aí minha pedida. Bom, pra quem não tá ouvindo também, caro ouvinte, eu faço parte de outro projeto, que é o Rock RI aqui da UFSM, que é um projeto de música e relações internacionais. Bom, então vou deixar então aqui... Bom, deixa eu pensar numa música. Acredito que uma música assim que me... Eu levantei a bola pra você, Cauê. Vamos lá, corta essa bola aí, cara. É que eu não esperava isso. Mas eu acho que é uma música assim que eu gosto muito, que ela trata muito sobre... ela tem um contexto muito grande, assim, que é a música Bangladesh, do George Harrison, que ele escreveu quando ele participou do Concerto para Bangladesh, que foi um concerto feito para ajudar o país que estava envolvendo na guerra de independência, e até hoje, tanto a música quanto esse concerto, o documentário, o filme e o álbum, eles vão para um fundo das Nações Unidas, da Unicef. Um fundo que é o fundo George Harrison para ajuda, principalmente para Bangladesh, mas está cada vez mais aumentando esse fundo para vários outros países. Então, fica a minha dica para ouvir Bangladesh, do George Harrison. Bom, já estamos encerrando aqui, então, novamente, muito obrigado pela participação, professor, pelas respostas, por participar também da nossa semana acadêmica. Para quem não sabe, nós estamos com uma parceria aqui com o Diretório Acadêmico, que está acontecendo durante a nossa Semana Acadêmica de Relações Internacionais. Então, eu queria agradecer também aqui pelo nosso diretório, por proporcionar essa vinda do Dr. Rubens aqui, e por também aceitar, o Dr. Rubens aceitar nosso convite para trocar uma ideia aqui no programa. Então, a gente fica muito contente. E, enfim, fazer um comentário final para encerrar. Não, só quero agradecer. Então, o pessoal de Santa Maria tem me recebido muito bem. Agradecer o convite, agradecer a oportunidade, especialmente vocês dois, Cauê e Amanda, que me receberam aqui. Bom, então é isso.
Esse foi mais um episódio do Paralelo 33. A gente espera que todo mundo tenha gostado, tenha entendido um pouco mais sobre essas questões. O conteúdo desse programa foi produzido por João Brown e Kaane da Silva. O roteiro aí foi produzido também pelo João e pela Luciana Reyes. E a gravação foi feita por mim, Cauê Queiroz Santos e Amanda Lopes. Esse episódio também utilizou como fonte os textos de Luiz Alberto Muniz Bandeira, Rubens de Siqueira Duarte, Alexandre Fusilli, Lucas Pereira Rezende e Carlos Milani. Então, caro ouvinte, gostou do programa? Compartilhe e deixe sua avaliação no Spotify. Acompanhe mais notícias e informações sobre o programa nas nossas redes sociais, que é o @paralelo33, por extenso, no Instagram e no Spotify. Lá a gente compartilha nossos resumos e boletins de notícias semanais. Avisamos quando tem episódio novo e falamos sobre diversos temas de relações internacionais. O Paralelo também vai ao ar todas as quinta-feiras na rádio UniFM 107.9, com reprises sexta-feira na rádio Universidade 800 AM. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Isso aí, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. E é isso. Atraindo a bússola para o sul. Paralelo 33. Um projeto do curso de Relações Internacionais.